Olá, vamos começar a nossa segunda parte da aula de hoje. Então, o que tínhamos feito na última parte da primeira parte era olhando como é que era o método de Gauss-Seidel para um sistema de 3x3. Então aqui, se você for pensar num sistema geral, né, N equações, N incógnitas, o procedimento é basicamente o mesmo. Então, a primeira variável do seu novo vetor, né, que é a nova solução, x de 1k mais 1, aqui eu não mudo nada, fica igualzinho o método de Jacobi, não tem nenhuma alteração. Só que na segunda coordenada, né, do meu novo vetor solução, então aqui entra o x de 1, aqui já vai entrar o x de 1k mais 1. No método de Jacobi era o x de 1k. Só que é isso, né, como eu já tenho a primeira coordenada do meu novo vetor solução, eu substituo o x de 1k, né, que era a primeira coordenada do vetor anterior, pela minha nova coordenada do meu novo vetor, que agora é o x de 1k mais 1, tudo bem? Aí o x3, terceira coordenada do meu antigo vetor aqui continua, assim por diante, e eu vou sempre repetindo, dado que agora eu tenho um x de 1, em todas as equações de baixo, né, se você olhar o método de Jacobi, eu substituo o x de 1k pelo x de 1k mais 1. E agora, a partir dessa linha, como eu tenho um x de 1k mais 1 e o x de 2k mais 1, eu substituo esses dois valores de x de 1k mais 1 e x de 2k mais 1 em todas as expressões que tiverem o x de 1k e o x de 2k, tudo bem? E aí, o que acontece que, por exemplo, na última equação que define a última coordenada do vetor, eu basicamente só vou usar as coordenadas do meu novo vetor. Então vai ser o x de 1k mais 1, o x de 2k mais 1, o x de 3k mais 1, até chegar ao xn menos 1k mais 1, tudo bem? Então na última expressão eu uso apenas as coordenadas do meu novo vetor, tudo bem? Então vamos olhar aqui um exemplo, galera. Vamos fazer um exemplo só para ver como é que é o procedimento para usar o método de Gauss-Seidel. Então aqui eu tenho um sistema de equações simples. Vamos resolver ele através do método de Gauss-Seidel, fazer algumas iterações. Vou colocar aqui. Então tá, vamos escrever a nossa equação. Então nossa equação é 2x1 menos x2 igual a 1 e x1 mais 2x2 igual a 3. Tá? Então esse é o meu sistema de equação. Então como é que eu faço para obter minha equação de iteração? Então para obter a sua equação de iteração, primeiro você escreve um sistema equivalente isolando as variáveis. Então da primeira equação eu vou isolar a primeira variável, que é a variável x1. Então x1 vai ficar 1 mais x2, né? Dividido por 2. E a segunda vou isolar o x2. Então x2 é igual a 3 menos x1. Isso também dividido por 2. Tá? Então esse aqui, só reescrevi o nosso sistema de uma forma diferente. Então x1 é igual a isso, x2 é igual a isso. Então vamos lá. Então só para relembrar, como é que ficaria no método de Jacobi? Se eu fosse usar o método de Jacobi, como é que seria a nossa solução, a nossa equação de iteração? Então nossa equação de iteração seria assim: o x1 do k mais 1, né, da iteração número k mais 1, seria igual a 1 mais o x2 do passo k, dividido por 2, e o x2 do k mais 1 seria o 3 menos o x1 do k, dividido por 2. Tá? Então esse aqui seriam minhas equações de iteração se eu estivesse usando o método de Jacobi. Tudo bem? Então, as equações de iteração, se eu fosse resolver isso através do método de Jacobi, seriam essas. Como a gente quer o método de Gauss-Seidel,
Então, como a gente quer usar o método de Gauss-Seidel, ele ficaria assim. Então, a primeira equação é a mesma, não altera em nada. Então, a primeira equação não altera em nada, só que a segunda equação, então, para lembrar, é sempre aquela ideia. Aqui, eu tô, no método de Jacobi, eu estou colocando um x1 de K é a primeira coordenada do meu vetor anterior. Aqui eu já tenho definido a primeira coordenada do meu novo vetor. Então, eu vou usar ele. Então, eu vou fazer 3 menos, em vez de usar a coordenada do vetor anterior, eu uso a coordenada correspondente do meu novo vetor, que já está escrito na linha de cima. Então, aqui vai ficar x1, k mais 1, sobre 2. Tá? E é o de baixo que a gente vai querer usar, que é o método de Gauss-Seidel. Então, essa é a equação que a gente vai querer usar. Tá? Então, como vetor inicial, né, o x0, eu vou escolher para facilitar o 0, 0. Então, minha aproximação inicial da solução vai ser o 0, 0. Então, primeira iteração, né? Então, primeira iteração, o que você quer fazer? Você quer obter o vetor x1, que é da forma x1, 1 e x2, 1. Tá? Então, usando aqui o nosso método de Gauss-Seidel, então, x1, 1 é igual a quem? Então, x1, 1, então, k é igual a 0. Então, vai ser 1 mais x2, 0. 1 mais x2, 0, dividido por 2, que é igual. Quem é o x2, 0? É o 0. Então, aqui vai ficar meio. Tudo bem? Usei a primeira equação. Agora eu vou definir a segunda coordenada. Então, x2, 1 é igual a 3 menos x1. 3 menos x1, 0. Opa! Então, agora aqui é o do k mais 1. K mais 1 é o próprio 1. Então, do 1 dividido por 2. Então, vai ficar 3 menos... Quanto que é o x de 1? A gente obteve na primeira equação de cima, é meio. Dividido por 2. Então, vai ficar 3, 2, 6, 5 sobre 2, dividido por 2, que é igual a 5 quartos. Então, meu vetor x1 é da forma, é meio, né? Meio e 5 quartos. Tudo bem? Segunda iteração. Então, segunda iteração, você vai obter o elemento x2, a solução tá, então, o que estavam fazendo? Então, se eu quiser fazer uma segunda iteração, então, segunda iteração, eu quero obter o elemento x2, que é igual ao x1, 2, x2, 2, tá? O procedimento é análogo. Então, o x2, aí eu uso uma equação de iteração que estava lá em cima. Então, x2 é igual a ser 1 mais x2, 1 dividido por 2. Então, é 1 mais x2, 1 dividido por 2, que no caso vai dar
dar 3 sobre 2, 3 quartos, né? Tudo bem? E a segunda, opa, é x2, 1. É isso? Agora, se eu quiser obter o x2, 2, é igual a, volta a minha equação, 3 menos x1, 1, dividido por 2. Então, é 3 menos x1, 1, dividido por 2. Então, vai ficar 3 menos x1, x2, x1, 1. Opa, errei aqui, né? Aqui tá errado. É o x21. x21 é o 5 quartos. 5 quartos. Então aqui vai dar 4, 9 sobre 2, 9 sobre 8, né? Tá, 9 sobre 8, né? 4 vezes 1, 4, mais 5, 9. Opa, 9 sobre 4, 9 sobre 8. Tá, aqui é o 2. E na equação de interação, aqui vai aparecer o x1, 2. Então aqui vai ficar 3 menos 9 sobre 8 dividido por 2. Então 8 de 24, 15, né? 15 sobre 8 sobre 2, que é igual a 15 sobre 16. 8 vezes 6 é 24. 24 menos 9, 15. 15 sobre 16, tá? Então, x2 agora. Então, obtivemos que o x2 é igual a 9 oitavos e 15 sobre 16. Tudo bem? Tá. Então, só observar aqui. Observar. O 9 oitavos, aqui vai dar aproximadamente, que é 1.12, deixa eu ver. Só confirmar. 9 oitavos, era 1.125, e 15 sobre 16, vai dar 0.9375. 0.9375. Tá? Então, observar no valor da nossa variável x2 já está bem próximo, né? Da solução. Isso, da solução, se você olhar a solução algébrica é a solução x que é igual a 1. Tá? Então, vocês veem que é um método bem interessante, que bastou já a gente fazer 2 iterações, que ele já chegou a um valor razoavelmente perto, né? Então, a solução real do nosso sistema é a solução 1, 1. E usando esse método de Gauss-Seidel, a gente já conseguiu chegar a 1.125 e 0.937. E à medida que você vai fazendo mais iterações, né? Então, você pode melhorar. Podemos melhorar fazendo mais iterações, né? Então, basta você seguir fazer mais iterações, então você pode obter do x2 usando o processo iterativo, do x2 você vai obter o x3, aí depois você pode obter o x4, tá? E aí você pode chegar até uma melhor aproximação, tão melhor aproximado quanto você queira. Só observar que, nesse método que inclusive quando eu estava fazendo as continhas, a gente não estava levando em consideração nenhum tipo de sistema de ponto flutuante particular, tá? Mas é interessante que vocês façam, por exemplo, esse exercício dentro de um dado sistema de ponto flutuante, como a gente já viu, por exemplo, na aula passada, tá? Então, isso aqui era só um exemplo, né, para um exemplo prático, como é que eu uso o método de Gauss-Seidel para resolver um sistema de equações.
Então, deixo como exercício, uma sugestão de exercício é você faça mais iterações, faça uma terceira, quarta iteração, para você se familiarizar mais com o método. E você vai ver cada uma dessas iterações que você vai fazer, você vai chegar cada vez mais perto da nossa solução real 1, 1. Tudo bem. Mas agora vamos para uma parte um pouco mais técnica, porque assim, tanto no método de Jacob, né? Tanto o método de Jacob quanto o método que a gente acabou de ver do Gauss-Seidel, a gente tinha lá uma equação de iteração e a ideia era que cada vez que você fizesse essas suas iterações, elas chegariam cada vez mais próximo da sua solução do seu sistema linear. Mas, de novo, né? A gente faz isso com a esperança de que isso seja verdade. Então, para que não fique só na esperança, a gente precisa de alguns resultados que vão garantir que, de fato, esse procedimento que a gente está fazendo faça sentido. Fazer sentido é que você vai fazer a iteração e que, de fato, à medida que você vai fazendo a iteração, a cada iteração que você vai indo, cada passo que você dá, o que você obtém é um resultado melhor do que o anterior, e de tal forma, ainda mais, que no limite, quando você faz essas iterações indo para o infinito, você de fato vai ter a convergência dessa sua sequência para a solução real do sistema, tudo bem? Então, para isso, você precisa de alguns resultados, né? Então, aqui vamos enunciar dois resultados, eles são semelhantes. Um, de certa forma, simétrico do outro. Então, vamos lá. Então, a gente estava trabalhando com iteração dessa forma, né? O xk mais 1 era o f de xk mais d. Bem, isso é o que a gente vem trabalhando até o momento. Então, o próximo elemento da sequência era dado em função do ponto atual, usando essa expressão f desse ponto atual, mais somado com d. Pronto, isso te dava o próximo elemento da sequência. Por que essa sequência vai de fato convergir para a nossa solução? Por enquanto, a gente não tinha nenhum critério. O que vamos ver são dois teoremas que garantem para a gente, ou seja, que dão condições suficientes que, se o nosso problema satisfaz essas propriedades, então é garantido que a nossa solução vai de fato convergir para a nossa solução. Tudo bem? Que a sequência que te obtém através dessas iterações vai de fato convergir para a solução. Então vamos lá. O primeiro teorema é assim. Dado que você tem essa decomposição no nosso sistema, né? Então você vai precisar escrever a matriz F para verificar esse método. Então a primeira condição é a seguinte, que é uma condição suficiente, e vocês vão ver que lembra muito o método do ponto fixo, né? Porque o método que a gente está usando, ele se parece assim muito com o método do ponto fixo, então é natural que tenha algum teorema que seja de alguma forma um pouco parecido com aquele teorema que a gente tinha para o método do ponto fixo, no caso de zeros de funções reais. E aqui o teorema é o seguinte, né? Que é uma condição suficiente, né? Para que a iteração converja, é que os elementos da sua matriz, né? Então, a sua matriz F, estou chamando os elementos de FJ, eles têm que satisfazer essa desigualdade, né? Então, somatório de igual a 1 a n de FJ tem que ser menor ou igual a L, esse L tem que ser menor ou igual a 1. Então, se vocês olharem lá o teorema do método de ponto fixo, vocês vão ver que tinha uma coisa muito parecida com isso, tá? Alguma coisa tem que ser menor que uma constante, essa constante tem que ser menor que 1, tudo bem? Isso tem que valer para todo J igual a 1, 2n, tá? Só para ficar um pouco claro, o que esse método está falando? É assim, se você escrever sua matriz F, que a gente tinha definido lá na frente, mas se você escreve da forma F1, F12, F13, F1n, então aqui vai ser o F21, F22, F23, F2n, e vai lá para o final. No final você vai ter F de N1, F de N2, F de N3, F de NN. Então você escreveu sua matriz F, como a gente tinha definido lá. Lembrar que essa matriz F é aquela matriz que era parecida com a matriz dos coeficientes, só que tinha algumas alterações. Em particular, essa diagonal aqui, ó, F1, F22 e Fn são sempre zero, tudo bem?
Então, onde o F12, na verdade, é o menos A12 sobre A1, e assim sucessivamente, tá? Mas tudo bem, você escreveu a F lá, e isso porque você pode escrever pensando no posicionamento dos coeficientes dessa forma, tá? O que isso aqui está falando? Que é o seguinte, ó. Que essa somatória tem que ser menor ou igual a L, onde a somatória, quem está variando é o I, tudo bem? E o J é fixo. Mas o J também varia de 1 a 2N. Mas nessa somatória o J é fixo. Você está falando assim. Para você garantir que ele vai ter convergência, você tem que pegar assim. Você tem que pegar, soma todos esses elementos dessa primeira coluna, tá? Por isso que é chamado de um critério de convergência das colunas. Você soma tudo. Soma o F1, mais o F21, mais o FNN, tudo bem? Então, eu vou escrever aqui. Então, você faz a soma, tá? Aqui você fez essa soma aqui, ó. Opa. Então, aqui você fez a soma, tá? Então, eu quero dizer que você somou. Você somou o F1, o F21, o FNN, tudo bem? Essa soma que você obtém aqui embaixo, somando sigma, ele tem que ser menor do que um L, e esse L tem que ser menor que 1, tudo bem? Essa é a condição. Ah, é só para essa coluna? Não, para todas, tudo bem? Você vai fazer a soma para todas as colunas. Você vai somar essa, vai dar alguma coisa também. Você vai somar essa, vai te dar alguma coisa. Você vai somar todas as outras, vai te dar outra coisa. Vai somar a última, vai dar outras coisas. Tudo bem? Você soma tudo. Tudo no sentido que você vai somar cada uma das colunas. Então, isso aqui vai dar uma soma 1. Isso aqui, essa. Então, agora nessa soma 2, você vai somar o F12, o F22, o Fn. Você vai somar a coluna, tá? Todos os elementos da coluna. Aqui você vai ter uma soma 3. Aqui você vai ter outras somas. Aqui você vai ter a soma n, tá? Cada uma dessas, você vai somar em módulo, tudo bem? Soma. Você vai ter que cada uma dessas, sigma 1 vai ter que ser menor ou igual do que L, esse L vai ter que ser menor que 1, o sigma 2 também tem que ser menor do que L, esse L é menor do que 1, tá? Até o sigma N ser menor ou igual que L, esse L é menor que 1, tudo bem? Tá? Então é simples, né? Dado que você tem uma matriz F, você vai pegar cada um dos elementos, você vai pegar em módulo, tudo bem? Seu valor absoluto, e você faz a soma, tá? Aí você faz a soma dessa coluna. Você verifica que ele é menor ou igual que uma constante, essa constante é menor do que 1. Você vai e soma tudo isso aqui. Aí, de novo, vai dar um outro número em módulo, né? Você verifica que ele é menor que uma constante e essa constante é menor que 1. Tudo bem? Então, uma regra geral seria, você faz todas essas somas, você faz a soma 1, a soma 2, a soma 3, a soma n, e verifica se todo mundo aqui é menor do que 1. Tudo bem? Então, isso já é suficiente. Tá? Que basta pegar o L como sendo o maior desses elementos. Tá bem? Mas, em particular, assim, você pega a matriz, você olha cada uma das colunas, você pega um módulo, tudo bem? Então, você esquece o sinal, se tiver nesse sinal negativo, você pega um módulo e soma. Faz a primeira soma, vai dar um número. Faz a segunda soma, vai te dar um número. Faz a terceira soma, vai te dar outro número. Quarta soma, te dá um número, até o número total de colunas. Aí você olha, cada uma dessas somas, se cada uma dessas somas aqui, cada uma delas for estritamente menor do que 1, pronto. Então você tem garantido que seu processo de iteração vai de fato convergir. Tudo bem? Então esse é o critério das colunas, tudo bem? Você olha cada uma das colunas e olha se de fato cada uma dessas somas é estritamente menor do que 1. Tá? Esse é o critério das colunas. Então, esse é o teorema 1, né? Tá. Teorema 1 é isso. Tem um teorema que seria, de alguma forma, assim, um simétrico, que é o seguinte. É você, na verdade, olhar as colunas, tá? Que esse é o teorema... Tá, vou chamar aqui de 2. Pá. Das linhas, né? Tá. Que é o seguinte, você
também pode olhar, ao invés de lá, o que a gente tinha feito lá anteriormente é olhar das colunas. Você também pode escolher e olhar as linhas. Se faz a soma das linhas, tudo bem? Então, como é que seria a soma das linhas? É muito parecido, né? Vocês veem que é simétrico. A soma das linhas seria assim, ó. Em vez de você olhar as colunas, somar as colunas, você vai somar agora as linhas. Então, você vai somar o F1, F22 e F1N. Você vai olhar agora o F21, F22 e F2N. E assim sucessivamente. Tá? Então, agora eu vou chamar isso aqui de... Vou chamar de S, só para ficar diferente. Então, você vai fazer uma soma, você considera na linha cada elemento em módulo, né? Ou seja, esquece o sinal e soma, S1. Aí depois você soma todos os elementos que estão na segunda linha. Depois você faz uma soma para saber quantos, todos os elementos na última linha, tá? Então, o teorema 2 está lá embaixo, escrevi em azul. O teorema 2, que está lá embaixo, você vai simplesmente olhar se o S1 é menor do que um L, que é menor que 1, se o S2 é menor ou igual que um L, que é menor que 1, e você vai olhar a última equação se é menor ou igual que L, que é menor que 1. Tudo bem? Então, são esses dois teoremas. Esse teorema aqui de baixo, o teorema 2, que eu estou chamando, é justamente isso. Então, em vez de olhar a coluna, você olha as linhas. O procedimento é o mesmo. Você soma cada uma das linhas em módulo, tá? Você esquece o sinal, soma em módulo e compara. Vê se os S1, S2 e Sn, se todos eles são estritamente menores do que 1. Se são, pronto. Você tem garantido que a sua sequência de iteração vai convergir. Tá? Você pode escolher, né? Se você checa por linha ou por coluna. Tá? Vamos só dar uma verificada, por exemplo, no último exercício que a gente fez, né? O último exercício que a gente fez. Nosso último exercício foi o... nosso último exercício foi esse sistema aqui, né? Vamos fazer a verificação nesse caso? Como é que ficaria a matriz F, né? Então, a matriz F, nesse caso, é uma matriz 2 por 2, e era de que forma? O primeiro elemento era 0. O segundo era quem? Era a matriz dos coeficientes A1, 2 dividido por A1. Segundo elemento era o menos A2, 1 dividido pelo A2, 2. E na diagonal sempre 0. Tá? Então, você olhando aqui o nosso sistema, esse aqui continua 0. O A1, 2 é quem? É o menos 1. Tudo bem? Porque o A1, 2 está na primeira linha, segunda coluna. O elemento está aqui. É o menos 1. Com o menos está aqui, vai dar 1. E o A1 é o 2. Então, aqui dá meio. E o de baixo? É o menos A2, 1. O A2, 1 aqui é 1, né? E o A2, 2 é 2. Então, aqui vai ficar menos meio. Tá? Então, vamos lá. O teorema 1. Vamos olhar as colunas, né? Então, o teorema 1, a gente tem que olhar as colunas. Então, eu fazia o sigma 1, que era a soma dessa primeira coluna. Tá? Então, a soma dessa coluna aqui dá quanto? Dá em módulo, tá? Em módulo. Só dá meio. Meio é menor do que 1. Legal. E o sigma 2, que eu chamei? Era a soma da segunda coluna, né? Que também vai dar meio. Meio é menor do que 1. Logo, o que o teorema dizia? Que a nossa sequência converge. Tá? Em outras palavras, né? À medida que você vai fazendo a iteração, à medida que o passo que você vai dando em cada um desses passos, cada medida que você dá um passo para frente, o que você obtém é alguma coisa que está mais próximo da sua solução real. Tudo bem? Isso que dizia que a sequência converge.
Então, o teorema garante, então, se a gente aplicar o método, se a gente construir um algoritmo no computador, por exemplo, é garantido que à medida que que o número de iterações vai crescendo, a sua solução vai ficando cada vez mais próxima da sua solução real. Tudo bem? Tá, e o teorema 2 acaba dando a mesma coisa, né? Porque você vê que até a matriz ela é bem simétrica, tá? Se eu fizer a soma pela linha, também vai dar um resultado muito parecido, tudo bem? Então, se no exercício eu pedir para você, verifique, né, se a sequência de iterações vai convergir para a sua solução do seu sistema. Então, o que eu estou querendo que vocês façam é isso. Dado o sistema, vocês vão construir a matriz F e usa um daqueles teoremas, o teorema 1 ou 2, para garantir que a solução vai de fato convergir ou não. Tudo bem? Bom, para concluir, vamos comparar um pouco dos métodos de convergência. Antes disso, né, a gente começou a falar muito e não fez muitas separações. Que assim, métodos de sistemas lineares, né, a gente pode classificar em dois tipos. Métodos, né? Você pode classificar em dois tipos. Você pode chamar os diretos. Então, métodos diretos que fornecem uma solução, após, né? Depois de um número tá? Então, método direto são métodos que fornecem uma solução depois de um número finito de passos. Como método, a gente viu, na verdade, o método de Gauss. Né? E como submétodo também se tinha a estratégia de pivotamento, mas você pensar que a estratégia de pivotamento é só um refinamento da estratégia de Gauss. Bem? Então, métodos diretos, eles, depois de um número finito de passos, você obtém uma solução. Tá? E quando eu digo solução, sempre tem aquela questão. Usando o método de Gauss, de fato, você vai ter uma solução algébrica. Mas se você considerar ele dentro de um sistema de ponto flutuante, ele também vai te dar uma solução dentro daquele sistema, né? A solução que o sistema está vendo, que é de fato uma solução do seu sistema de equações dentro do seu sistema, tudo bem? Então ele pode ter erro, mas a gente olhando fora do sistema, mas dentro do sistema de ponto flutuante, ou a solução que ele obtém lá vai ser a solução que ele vai pensar de fato como uma solução real, tudo bem? Então, esses são os métodos diretos. E a gente tem os métodos iterativos, né? Opa. Você tem os métodos diretos e os métodos iterativos. Então, a gente tem os métodos iterativos, né? Que fornecem uma aproximação, né? Então, você pode pensar com os métodos iterativos, que eles vão, na verdade, nos fornecer uma aproximação para a solução depois de um número K de iterações, tudo bem? Porque vimos aqueles resultados de convergência, mas aqueles resultados de convergência no sentido que, se você der essas iterações indo para o infinito, você, de fato, no limite, você vai encontrar a solução, tá? Então, se você parar um ponto antes,
que você vai obter é uma aproximação, tá? Esse é um método iterativo que você fica fazendo essas iterações. E aqui a gente viu dois métodos, né? Então aqui tem o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Tá? Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos de métodos, os diretos e os métodos iterativos. Tá? Na verdade, métodos iterativos também são chamados de indiretos. Deixa eu confirmar isso. Diretos ou iterativos. Você pode também chamar de métodos indiretos, né? Para contrapor o fato de você ter um método direto e você teria um métodos indiretos. Então, você poderia chamar aqui também de métodos indiretos. E é uma comparação entre eles, né? Comparação em relação a alguns aspectos, tá? Então, se você comparar os métodos, né? Então, primeira comparação entre convergência. Como eu disse, né, o método direto, depois de um processo finito, você vai encontrar lá uma solução, tudo bem? Então, você pode dizer que você tem a convergência através de um número finito de passos. No método iterativo, você precisa de algumas condições, né? Como eu disse, né, como gosto de refrisar, vimos aqueles dois teoremas, e se você tiver um problema, esse problema satisfazer qualquer uma daqueles dois teoremas, é assegurado que a sua sequência vai convergir, tudo bem? Então, você tem uma certa método iterativo, você precisa verificar algumas condições para garantir que a sua sequência de iterações vai convergir. Tá? Isso é para o critério de convergência. Por critério de esparsidade, a gente diz que uma matriz é esparsa se ela contém muitos zeros, tudo bem? Por que isso é interessante? Quando você tem uma matriz, ela pode ser muito grande, pode ser bem grande, mas se ela contém muito zero, o modo que você tem, por exemplo, para guardar essa matriz dentro da memória do computador, existem meios que, se a matriz for esparsa, mesmo que a matriz seja muito grande, você consegue guardar ela de uma forma bem eficiente, tudo bem? Usando pouca memória, pelo fato dela ser esparsa. Então, esparsa quer dizer que tem muitos pontos, ele tem muitos campos em que esses campos têm o mesmo valor, esse valor, por exemplo, é o zero, tudo bem? Nesse sentido, isso é uma matriz esparsa. Quando você tem matriz esparsa, no computador você tem métodos que fazem com que a alocação de memória para guardar esse tipo de objetos, você consegue fazer de forma eficiente, tudo bem? No método direto, o problema é o seguinte, você pode começar com a matriz esparsa, mas como vocês viram, né, a gente vai ficar fazendo as operações. E o que pode ocorrer? Que dado que você vai ter uma matriz de coeficiente inicial, que pode ser esparsa, então você consegue guardar na memória de uma forma eficiente, mas à medida que você vai fazendo os processos, você vai mudando essa matriz. Quando você faz essa alteração dessa matriz, uma matriz que é esparsa, no processo seguinte, ela pode deixar de ser esparsa, tudo bem? Ela pode começar a ter muitos valores. Isso pode acabar afetando a sua memória. Então, computacionalmente, ela pode ser bem custoso, o método direto, tá? Então, é o que eu escrevi aqui entre parênteses, né? Que um processo pode levar a uma matriz esparsa e uma outra que não seja. Então, alguma coisa que você está comendo pouco, a alocação dela está comendo pouco memória, você faz uma operação com ela de tal forma que agora começa a ocupar muita memória, tudo bem? Então, você tem um custo computacional. No métodos iterativos, não, né? Você vê que a gente começa lá com uma matriz, por exemplo, a matriz de coeficientes, ou você pode acabar indo para a matriz F, né? Também era uma matriz relacionada com a matriz de coeficientes, mas uma vez que você tem essas duas, você não altera elas. Você não vai ficar alterando. Então, se você vai começar com a matriz de coeficientes ou a matriz F, se elas forem esparsas, pronto, uma vez que elas são esparsas, então sua alocação de memória vai ser pequena e você não gera processo que vai ficar alterando essa matriz. Então, é matriz sempre esparsa e constante, você não tem essa alocação de memória, essa alocação dinâmica de memória crescendo. Então, computacionalmente, o método iterativo acaba sendo um pouco melhor nessa questão. Tá? Os erros, né? Como a gente viu o método direto, a gente viu na aula passada, que se você aplica o método de Gauss e você aplica no sistema de ponto flutuante, vimos na aula passada um sistema de ponto flutuante com apenas 3 dígitos, vocês viram que acaba acarretando muitos erros, tudo bem? Muitos erros de arredondamento.
E esses erros, à medida que você vai fazendo as iterações, esses erros vão se propagando, tudo bem? No métodos iterativos, se você tiver a garantia, né, se você tiver a garantia da convergência, mesmo que em cada processo você vai cometendo erro, esses erros não são muito importantes, tudo bem? Porque você tem a garantia de convergência. Então, mesmo que seu erro seja muito pequeno, a sequência em si ela vai acabar convergindo. Então, o seu erro, nesse caso, os seus erros de propagação são bem menores. Então, aqui também, de novo, o método iterativo, ele acaba sendo bem melhor. Bom, era isso que a gente tinha para ver sobre os métodos sobre sistemas lineares, tudo bem? Então, com isso, a gente encerra o nosso tópico sobre sistemas lineares.